Bom, voltando aqui então para nossa janela, vamos começar então a falar um pouquinho da obra de Clarice, né? Mas só para a gente entender melhor alguns aspectos aí da vida de Clarice, né? Porque é uma escritora que traz muito da sua experiência biográfica para os seus textos. Então, Clarice é de família judia, né? Ela nasce na Ucrânia em 1920, né? Supostamente 10 de dezembro, há aí algumas discordâncias com relação à data por conta de documentação, mas oficialmente, né, a data que se instituiu aí como o de seu nascimento, 10 de dezembro de 1920. E a família de Clarice vem para o Brasil, né, chega aqui em 1922, na verdade, de uma forma muito dramática, né, porque naquele momento, não só na Ucrânia, né, mas no leste europeu de uma forma geral, havia uma forte perseguição contra os judeus. Né, então, os chamados pogroms, né, que eram aqueles movimentos, né, milicianos que invadiam vilarejos, matavam homens, violentavam mulheres. Então, havia um clima de terror ali na Ucrânia, o que leva a família de Clarice a vir para o Brasil. Eles já têm parentes aqui, né, e há todo um histórico aí, realmente, de famílias que migraram do leste europeu, não só para o Brasil, mas a Argentina e outras localidades aqui da América Latina. E aí então a Clarice chega aqui ao Brasil com menos de 2 anos de idade, né? A família desembarca ali em Maceió, ficam por algum tempo ali, porque eles já têm parentes ali, mas o pai sente que precisa de um lugar só seu, né? Ele não pode ficar também dependendo da família, é uma situação assim que já estava se prolongando dessa dependência e essa caridade dos parentes. E aí eles acabam se mudando para Recife, que é onde a Clarice vai passar aí a sua infância, né, sua adolescência, e é desse cenário aí que ela vai tirar algumas histórias, né, principalmente ali dos contos, né, nós vamos ter muito aí da cidade do Recife como pano de fundo e experiências da infância de Clarice, né? A infância dela também é bastante dramática, porque a mãe acaba vindo a falecer muito cedo, né? E aí é importante a gente saber que a mãe de Clarice foi violentada num desses pogroms, né? E acabou contraindo sífilis. E na época havia uma crença popular de que se a mulher engravidasse, ela a gestação traria cura aí para o problema, né, da sífilis. E logo depois do ocorrido, ela engravida de Clarice, né? E isso, a Clarice tem ciência disso tudo, acaba se tornando um peso muito grande para a menina, né? Ela sente que veio ao mundo com essa obrigação de salvar a mãe, o que acaba, né, não acontecendo, porque a mãe entra em um clima de depressão, de doença, e ela vem a falecer muito cedo. Né? Uma das crônicas de Clarice, né, das mais conhecidas, chama-se Restos do Carnaval. E vai ser justamente esse momento, né, em que a família está ali preparando a roupa, a fantasia da Clarice, ainda criança, uma menina, e a mãe tem um ataque, né, uma crise, né, já com a saúde debilitada, e ela precisa ser levada às pressas para o hospital local ali, e a fantasia, né, de Clarice fica incompleta. Né? Então, essa experiência traumática acaba sendo muito recorrente na obra de Clarice. Né? Mesmo no conto aí que foi citado, a vida de uma galinha, né? Essa imagem da galinha é uma metáfora, né, da estrutura familiar, da mãe, e
esse lado trágico, né? Depois Clarice vem para o Rio, onde ela estuda Direito, e logo em seguida se casa com o Mauri Gurgel Valente, né, diplomata, né, aspirante a diplomata. E em 43 sai publicado o primeiro livro de Clarice, que é o Perto do Coração Selvagem, é o romance de estreia. Ela tem algumas outras publicações esporádicas aí em jornais, né, periódicos, mas realmente o livro de estreia, né, considerado o romance de estreia, é o Perto do Coração Selvagem. E Clarice acaba vivenciando muito pouco dessa experiência de autoria, né, de recepção crítica, porque logo em seguida, né, no ano seguinte, ela e o marido acabam partindo para a Europa, né, o Mauri como diplomata, né, ele vai passar por algumas cidades, depois eles vão para os Estados Unidos, para Washington, ela vai viver essa vida, né, de mulher de diplomata, e acaba não travando contato diretamente com a crítica da época, né, e fica até uma atmosfera aí de mistério dessa escritora que ninguém conhece, né, diferente de hoje em dia, né, que tudo está na rede, né, na internet. Imagine na época que o veículo de comunicação mais importante nesse sentido era o jornal, né, eram as revistas, e não há muito acesso a Clarice, porque na verdade ela estava fora do país. E ela continua escrevendo, obviamente, ela tem uma série ali de crônicas de viagem, que ela vai falar dessas experiências, né, na Itália, depois em Washington, né, nesse período, inclusive, do fim da Segunda Guerra Mundial, né. E depois ela acaba vindo a se separar do Mauri, fica muito claro. Isso é uma experiência bastante interessante quando a gente lê o Perto do Coração Selvagem, né, porque aqui nós temos duas protagonistas, claro, a protagonista de fato é a Joana, mas duas mulheres que se cruzam aí na narrativa e que trazem esses perfis distintos. Então a Joana, que é aquela mulher que não quer família, não quer filhos, não quer, né, esses laços, e que quer seguir a carreira artística. E a rival, que na verdade quer tudo isso. Ela quer família, ela quer uma casa, ela quer marido, filhos. Então, é muito interessante que esse livro de estreia traz esse embate interno que provavelmente Clarice sente aí ao longo da sua vida, porque chega um momento em que realmente ela abandona aquela vida, né, de mulher de diplomata, de esposa, e vai se dedicar aí à sua carreira, né, como jornalista, como escritora. Então a gente percebe que ela é incapaz de conciliar esses dois estilos de vida, né? Continuou muito amiga do seu ex-marido, ele a ajudou muito, né? Inclusive porque um dos filhos de Clarice, ela teve dois filhos com ele, um dos filhos de Clarice nasce aí com alguns problemas, né, com algumas necessidades especiais, e a segunda esposa do Mauri ajuda muito nesse sentido a Clarice, né? Então há uma boa relação ali entre eles. Tanto é que quando Clarice morre, o Mauri é um dos responsáveis aí pela publicação das suas obras póstumas, né? Ele que ajuda ali a recolher o material e dar à luz aí os últimos textos de Clarice, tá? Mas então ela vai ter essa experiência aí como escritora, né? Numa fase entrando aí também numa fase problemática da história do Brasil. Vamos lembrar que estamos chegando aos anos da ditadura militar, né? E Clarice vai ter que trabalhar como jornalista, como escritora para sobreviver, para pagar suas contas, né? É interessante que depois de Perto do Coração Selvagem, o segundo livro de Clarice que sai é O Lustre, né? Então é um romance que é menos conhecido, embora eu considere assim uma das leituras mais interessantes de Clarice, né? Não é um romance que tenha muita divulgação, mas foi um livro que demorou muito para conseguir ser publicado, né? Porque, embora o Perto do Coração Selvagem tenha chamado a atenção da crítica, né,
ainda assim, ficou um questionamento de, mas qual é a linha, né, dessa mulher? O que ela escreve exatamente? Então, foi muito chocante para a época, né, esse tipo de narrativa com esses questionamentos existenciais, esses fluxos de consciência, a própria desconstrução da estrutura clássica e do romance. Então, ele foi bem aceito, é claro, a grande crítica aceitou muito bem. O próprio Antônio Cândido, né, que é o grande crítico literário, professor da USP, né, um dos fundadores ali do Departamento de Teoria Literária da USP, ele já, de cara, ele tece aí elogios à obra de Clarice, mas é aquilo, né, a crítica achou interessante, a academia validou, mas não caiu no gosto do grande público. Então, quando ela tenta publicar o Lustre, ela encontra uma série de dificuldades, né? Por conta do momento, ali o pós-guerra, então as editoras estavam muito receosas de investir num material que poderia não dar retorno. Acaba demorando para esse romance sair, né? Chama de novo a atenção da crítica, mas, de novo, não ganha o gosto do público, né, do grande público. Então ela vai ter aí uma série de publicações, né, então Perto do Coração Selvagem, O Lustre, A Cidade Sitiada, o A Maçã no Escuro, né, que foi bastante citado aí na entrevista. E, de fato, essas obras acabam sendo, né, divulgadas, a crítica já conhece melhor Clarice, mas não há ainda uma popularização da escritora. A obra que, de fato, vai trazer a Clarice para o meio aí do grande público é o livro de contos, que é o primeiro livro de contos que ela publica, que é o Laços de Família. Tá? Então é aqui já estamos na década de 60, né? Que, de fato, Clarice começa a ser lida por uma parcela maior aí da população. Ela começa a ser reconhecida pelo grande público, né? Porque, de fato, os contos acabam sendo mais palatáveis para quem não tem, de fato, uma experiência literária mais profunda. Então, assim, não é nenhum absurdo, né, para nós, né, para vocês, né, que estão aí na fase escolar, que estão, né, estudando literatura já há alguns anos, né, para pessoal de letras, né, pessoal da academia, então é mais tranquilo ler Clarice, mas de, pensando nesse universo fora do espaço escolar, era uma literatura mais inquietante, né? E aí os contos acabam sendo um canal, né, de comunicação mais interessante entre Clarice e esse grande público. Tá? Por isso que geralmente quando se cobra Clarice no vestibular, eles partem para a Hora da Estrela, né, por conta do cunho social, né? Não que seja uma obra tão fácil assim, mas essa expectativa do realismo, do social ali, acaba sendo mais palatável também para a cobrança dos alunos, né? Mas recentemente a Unicamp estava cobrando, né, o Conto Amor, que é uma das obras-primas aqui do Laços de Família, né? E aí o que mostra também que esses contos, né, são peças muito interessantes. Há realmente quem fale aí dentro da crítica que os contos são mais bem acabados do que os romances de Clarice, né? Então há se questionar, né? Então tem gente que gosta muito dos romances, mas tem gente que fala, não, os contos são considerados obras-primas, tá? E um livro que ela vai publicar já, né, depois dessa sua trajetória bem consolidada, retomando inclusive esses aspectos da infância no Recife, é o Felicidade Clandestina, tá? Que é onde aparece, né, inclusive o conto, a crônica, né, a Restos de Carnaval, que é aquela crônica, né, conto, né, depende muito aí do crítico que está falando, que retrata aquele episódio da infância, né?
Cem Anos de Perdão, que também é um dos contos mais conhecidos de Clarice, que vai falar também de Clarice menina, né, a personagem menina ali nas ruas do Recife, e o Felicidade Clandestina, que dá título à obra, né, que seriam aí os mais conhecidos. Mas, de fato, né, o maior livro de contos de Clarice, né, aquele que tem realmente as grandes obras, é o Laços de Família. Né? E apontando um pouco aí para A Legião Estrangeira, que é o segundo publicado, né, que inclusive é um dos textos que eu deixei aí na apostila de vocês para leitura, para a gente fazer análise. Tá? Agora, retomando então, né, essa trajetória aí de Clarice, Clarice sempre gostou de datilografar os seus textos. Né? Ela fala que a escrita, a caligrafia dela era muito comprometida, né? Ela não gostava realmente do ato ali de escrever e ela sempre escreveu a máquina. Né? E é uma mulher que teve muitos conflitos em vida, né? A gente já viu esse histórico aí dela, né? Desde a infância, marcada, né? Por essa fuga da Ucrânia, depois da separação, esse fato de ser mulher, uma mulher divorciada aí no Brasil dos anos 60 e 70, que também não era pouca coisa, de ter que se promover aí o sustento da sua casa. Então, Clarice, ela tomava muitos remédios para dormir, né? E ela fumava muito. Então, numa dessas ocasiões, ela acaba tomando aí os seus medicamentos e deixa um cigarro aceso que provoca um incêndio, um pequeno incêndio ali no apartamento que ela mora, no quarto que ela está, e que acaba deformando o seu braço. Né? Ela fica com o braço bastante queimado, uma das mãos, e isso compromete os nervos, né? Nós vamos depois ver a última entrevista que ela deu, né? Então a gente percebe, né, na mão que ela está segurando o cigarro, que os dedos já não conseguem fechar direito, né? Isso para ela foi muito marcante, né? E agravou ainda mais a depressão dela, porque Clarice sempre foi considerada uma mulher muito bonita, né? E ela tem consciência dessa beleza, ela é uma figura muito vaidosa, né? E depois daquele acidente, né, que acaba deformando a sua mão, ela acaba realmente se fechando mais ainda. E para agravar a situação, nos últimos anos ela contrai um câncer no colo do útero e a deformidade da mão, mais as dores que ela sente por conta do câncer, acabam dificultando o trabalho de datilografia dela. Quer dizer, se torna muito penoso o datilografar ali a máquina de escrever. E ela acaba tendo que recorrer, então, à escrita mesmo, né? A gente tem os manuscritos aí das últimas obras dela, ou ela ditava as obras, né, os textos aí para uma amiga dela, que era a Olga Borelli, que acabou cuidando de Clarice aí nos últimos anos de vida. Ela falece, então, em 1977, né, de 9 para 10 de dezembro, e a última entrevista que ela dá à TV Cultura, que foi em fevereiro de 77, no final da vida, Clarice já não tinha mais muito ânimo para entrevistas, né, mas ela concedeu uma exceção, né, de última hora, né, e ali a equipe da TV Cultura organizou às pressas um cenário para que ela fosse entrevistada, mas ela faz uma exigência. Né? Ela fala que ela só quer que essa entrevista saia, né, seja dada a público depois da sua morte, que acaba, né, vindo a acontecer no final daquele ano. Né? E aí a entrevista se transformou num especial feito em homenagem a Clarice, né, pós-morte, e nós vamos também ver essa entrevista nas nossas próximas aulas, porque realmente ali a gente percebe já uma escritora muito fechada, né, muito, até certo ponto já acabada, né, exausta ali fisicamente, mas lutando para sobreviver, quer dizer, escrevendo. Inclusive ela cita que ela acabou durante a entrevista, ela cita que ela acabou de escrever a novela, né? Ela fala que não vai contar o nome da história ainda, porque ela é supersticiosa, mas a gente sabe que ela está falando da Hora da Estrela e ela dá algumas
indicações ali. Então, é uma entrevista bastante rica que mostra toda essa grandiosidade da escritora, mas infelizmente já no momento crítico aí, né, no final da sua vida. E só voltando um pouquinho à questão da Ucrânia, é interessante, numa das crônicas dela de viagem, ela está ali no Mediterrâneo, não sei exatamente agora em que país, mas uma dessas viagens que ela fez com o marido, e ela fala, né, durante a crônica, que do outro lado está a terra natal dela, né, que ela, atravessando ali aquela porção de água, ela chegaria à Ucrânia. E aí ela pergunta, né, para si mesma, né, estou aqui simplificando bem a crônica, né, mas ela pergunta para si mesma se seria interessante ou não. E ela acaba falando que não, que ela não deve nada à Ucrânia, a Ucrânia não deve nada a ela, né, que é um capítulo esgotado da sua vida. Então a gente percebe que lá no fundo, né, tudo aquilo que aconteceu deixou marcas sensíveis aí em Clarice. Né? Realmente ela nunca se preocupou em viajar ali pelo leste europeu. Né? E olha que ela viveu muitos anos aí nesse trânsito, né, como esposa de diplomata, mas realmente aquela região não era de interesse dela. Ela fala que não tem nada ali para ela, né, não tem nenhuma ponta solta da sua vida que esteja ali, e ela vira a página. Tá? Agora, tudo isso acaba sendo motivo para a obra de Clarice, porque de fato o que chama a atenção é que estamos diante de uma escritora que coloca como centro de interesse a figura feminina. Então, as protagonistas de Clarice Lispector são sempre mulheres, né, de uma classe média ou de uma classe remediada, mas ainda assim são mulheres. Isso nos romances, nos contos, nas crônicas. E muitas vezes a narrativa está em primeira pessoa. Então, de fato, é o primeiro momento da literatura brasileira que nós vamos ter um narrador portador de uma voz feminina. E como que Clarice vai dar conta de trazer esse elemento feminino não só para a história, mas para o ato de narrar. Tá? E só para encerrar, porque o nosso tempo também já está acabando, mas a gente vai voltar nesse tópico aí na próxima aula. Quando a gente pensa no tema, né, que norteia aí a produção de Clarice Lispector, a gente pode buscar lá na última produção dela, na verdade num livro póstumo que saiu, chamado Um Sopro de Vida, uma explicação para esse centro temático da obra de Clarice Lispector. Tá? Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, está lá no Um Sopro de Vida, né? É uma frase que para nós soa como uma explicação final. Parece que ali Clarice está fazendo um arremate de toda a sua obra, falando, olha, o tema que eu sempre busquei foi esse. Tá? Então a narradora, né, de Um Sopro de Vida, fala o seguinte: o cotidiano contém em si o abuso do cotidiano. O cotidiano tem a tragédia do tédio da repetição. Mas há uma escapatória. É que a grande realidade é fora de série, como um sonho nas entranhas do dia. A natureza não é casual, pois ela se repete, e o acaso repetido se torna uma lei. Esses acasos que não são acasos. Tá? Então, essa expressão, né, o cotidiano contém a tragédia do tédio da repetição, é o que nós vamos encontrar na obra de Clarice praticamente como um todo. Né? Poucas exceções em que isso não salta ali como o grande tema. Né? Mas quem são essas mulheres de Clarice Lispector? São mulheres vistas em seu cotidiano, e esse cotidiano é uma forma de prisão, né? Seja a classe média, seja a classe remediada, mas essas protagonistas, né, senhoras, moças, meninas, adolescentes, elas estão presas, né, aprisionadas a um cotidiano que não pode ser rompido. Né? E qual que é o viés que Clarice traz
para essas histórias, né? É a tragédia do tédio da repetição. Ou seja, tudo em Clarice é trágico. Tá? Não é uma escritora que nós vamos encontrar aí finais felizes. Não. É o lado trágico da existência e da existência feminina. E por que é trágico? Porque um cotidiano aprisiona essas mulheres e a vida de cada uma delas é pautada pelo tédio da repetição. Ou seja, né, qual é a sina dessas mulheres? É diariamente reproduzir o mesmo papel. Como mãe, como dona de casa, como esposa. Né? Então, é essa a trajetória que nós encontramos nos textos de Clarice. É contra isso que a Joana, do Perto do Coração Selvagem, vai tentar lutar. Né? Embora, sim, ela rompa com o marido no final da história, mas nós não temos uma luz no fim do túnel. Ela rompeu o casamento, mas o que vai ser de Joana? Não sabemos. Sabemos que ela tem esse espírito artístico, mas Clarice não dá respostas. Né? E assim com as demais protagonistas. Né? Se a gente pegar a Ana, né, do conto Amor, né, ela tem uma experiência, né, chamada epifânica, né, a epifania, que é muito comum ali em Clarice, né, a epifania soando aí como uma revelação, né, uma inspiração, quase que uma visão que a pessoa tem, né, de cunho assim, existencial, metafísico da sua existência, e aí ela se depara com a tragédia da sua vida. Só que no final do dia ela volta para casa, né, e está disposta ali a continuar a sua vidinha. Né. Se a gente pegar o conto A Imitação da Rosa, nós temos uma mulher que tentou romper com isso e que acabou indo parar numa clínica psiquiátrica, que agora está bonitinha ali no sofá da casa dela, né, com medo de experimentar coisas novas, para que não caia. Né? E aí é o grande dilema, né? Quer dizer, essa liberdade é vista como algo negativo, quer dizer, o que se espera dessas mulheres? Que elas fiquem bonitinhas ali nas suas casas, nos seus papéis, aquilo que a sociedade impôs como um papel para elas. Né? Se a gente pegar Feliz Aniversário, é um festival de hipocrisia ali dentro daquela família que está comemorando um aniversário, e você tem a mocinha ali, a Nora, que percebe tudo aquilo por um instante, mas que não tem forças para lutar, porque logo o filho arrasta e ela tem que voltar para casa para cuidar do filho e do marido. Né? E assim, nos romances, nos contos, é essa experiência que Clarice vai reproduzindo aí nas suas obras. Né? E lá, então, no Um Sopro de Vida, ela parece que dá uma, uma explicação plausível aí para o que é essa organização das suas narrativas. Né? Então, é o cotidiano, né? E o cotidiano ligado aí ao feminino, são as mulheres presas a um cotidiano trágico, marcado, né, pelo tédio da repetição, daquilo que elas têm que reproduzir. Né? E, de fato, é uma literatura trágica porque nós não temos possibilidade de finais felizes. Né? Quer dizer, quando muito, o que a gente tem é a morte, né, ou o suicídio, em alguns casos, que seriam aí uma forma de libertação também, né, pegando aí o tema da psicanálise, né, a morte como libertação. Mas é a morte ainda, não é a vida. Quer dizer, em vida, elas não conseguem se libertar daquilo. Né? Se a gente pegar, por exemplo, A Paixão Segundo GH, você tem uma mulher ali da classe média na sua cobertura, que vai arrumar um guarda-roupa, né, no quarto da empregada. De dentro daquele guarda-roupa vazio sai uma barata, que não susto, ela fecha a porta com tudo, esmaga a barata. Ela cai no chão, né, a moça assustada cai no chão entre a cama e o guarda-roupa, e ela fica olhando para a barata e começa a pensar no sentido da vida, no que foi a vida dela até então, no que ela fez, e qual é o destino da mulher, e para onde caminha tudo isso. Isso por 150 páginas, um devaneio, até que em determinado momento ela quer experimentar, comungar a vida de alguma forma, né? Quer dizer, se abrir para a existência, ela passa o dedo no que ela chama de dentro da barata e põe na boca, para tentar
entender o que é a vida dela, né? E como esse espelhamento entre ela e o inseto morto ali acaba provocando toda essa reviravolta, né? E no final, né, mas mesmo assim, no final dá-se a entender que ela não consegue escapar daquilo tudo. Quer dizer, o cotidiano vai aprisioná-la de novo mais cedo ou mais tarde. Tá? Então, essa é a luta das personagens de Clarice nas diversas fases aí de suas vidas. Né? Independente de classe social, é a trajetória do feminino moldado aí, por esse cotidiano, por essas responsabilidades, por esse papel social que cada um tem que representar e que quando recai aí sobre a mulher é sempre mais opressor. Então, por esse ângulo, Clarice é uma grande voz de um feminismo que não é panfletário, ela não está fazendo aqui propaganda ideológica, mas ela está mostrando de fato a crise da mulher em pleno século XX. Quer dizer, anos 60, anos 70, né? A condição da mulher dentro dessa sociedade que a aprisiona. Tá? Isso, como eu falei, nos romances e nos contos. Bom, vamos parar por aqui. Teremos muito mais aí para falar sobre isso em Clarice. Vamos ver, vamos aplicar todos esses temas aí na prática. Na quarta-feira nós vamos continuar e aí nós vamos pegar esses temas fazendo análise de um conto que eu deixei aí para vocês na apostila, tá lá na página 186. O conto se chama A Quinta História. É um conto curtinho, viu? São ali na página 86 vocês têm a reprodução de 2 páginas e na 187 mais uma página, ou seja, o conto tem 3 páginas. Dá para vocês lerem tranquilamente, tá? Até ler e reler, pensar um pouquinho sobre ele, porque é um conto bastante emblemático também de Clarice. E aí na quarta nós vamos fazer essa primeira análise, pegando toda essa vertente aí psicológica, de introspecção, do experimentalismo formal, da questão do feminino, então isso aí nós vamos aplicar aí na quinta história. Tá? Então leiam, porque vai ser mais produtiva a aula, eu vou aqui pôr uma análise com o PowerPoint, aí vai ser mais rico para vocês, se vocês, obviamente, souberem do que eu estou falando aqui com a leitura do conto. Ok? Bom, queria abrir para perguntas dessa primeira rodada aqui sobre Clarice, se ficou alguma dúvida, tá? Podem ficar à vontade.